ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúde a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes. Não sei se estará vendo a parte da manhã, da tarde ou da noite, por isso eu vos saúdo com a santa paz de Jesus Cristo. Não importa se você é servo do Senhor Jesus Cristo, é cristão ou não, a paz do Senhor Jesus Cristo também é para ti. Nós, os cristãos, temos o costume de cumprimentar todos nós com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas do qual nós não fazemos é cumprimentá-lo todos aqueles que não servem ao Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque a paz é do Senhor Jesus Cristo, a paz não é minha, a paz não é do pastor, a paz não é do presbítero, a paz não é da igreja, a paz é do Senhor Jesus Cristo. E assim eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, porque muitas das vezes tem uma pessoa que está precisando de paz, está cheia de situações difíceis na sua vida e tudo que ela precisa é um pouco de paz. E se nós simplesmente saudarmos com a paz do Senhor Jesus Cristo, e muitas das vezes você é esta pessoa que precisa de paz, eu quero te saudar com a grandiosa paz do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode te dar a paz verdadeira. Louvado seja Deus. Amados, no dia de hoje eu quero vos trazer uma mensagem. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para entregar uma mensagem para você. Eu não faço, eu não tenho, eu não prego, eu não falo. Quem fala é o Espírito Santo de Deus através de mim, porque eu não sou nada mais nada menos que um vaso de barro, sou apenas nada mais nada menos que um instrumento na mão do Senhor. E eu quero ser assim eternamente. Amados, livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 16. Livros de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, eu perecendo pereço. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fala com os teus ouvintes nesta noite. Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que este vídeo chegar ao áudio, a voz, que não seja de mim, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, falando para estes a tua santíssima palavra. A carência de cada um o Senhor conhece. Senhor Jesus, use-me a cada dia, que cada dia eu desapareça e só apareça o Senhor na minha vida. Que eu venha a cada dia me arrepender dos meus pecados e transgressões e iniquidades, e não voltando a cometê-las mais, porque arrependimento é nunca mais cometer, para que a tua santíssima santidade venha se manifestar sobre a minha vida de uma maneira tal que nunca se viu nos dias de hoje. E que todos nós, não somente eu, mas todos aqueles que realmente querem ter encontro com o Senhor, possa, Senhor Jesus Cristo, ter uma graça tal, uma unção tal, uma santidade tal nos dias de hoje, da qual nunca foi vista nessa geração e neste século, e nem neste milênio. A honra e a glória do teu nome, Jeová.
Ramatara Basuri Kandarai, de agora e para sempre. Amém. Meus queridos e amados ouvintes, o livro de Esther é um livro que pouco pregado, pouco se é falado sobre o livro de Esther. Ele faz um relato, para quem não sabe, ele é se não me engano, ele é o único livro, ele é um dos 2 livros que não tem a palavra Deus. De Gênesis a Apocalipse, de 66 livros da Bíblia Sagrada, 2 falam o nome, não falam o nome de Deus. 2 não falam. 64 livros falam Deus. Mas o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão não tem a pronúncia, o pronunciamento do nome Deus, do nome Jeová, do nome Yahvé. Mas nós vemos o agir de Deus. Nós temos ali a concepção, a percepção e a visualização do agir de Deus. Quero crer eu que esses 2 livros que estão na Bíblia, que não falam o nome de Deus, mas mencionam o agir de Deus. Quando uma pessoa se disponibiliza a orar, se disponibiliza a jejuar, se disponibiliza a buscar a presença do Senhor, vemos ali o agir de Deus. O agir de Deus nós não vemos até que tenha sido feito. Nós não vemos Deus agindo em momento nenhum até que seja feito. Nós só vemos a ação de Deus na hora em que Ele põe o ponto final na tua vitória. Onde Ele põe um ponto final na sua velha história e inicia uma nova história. Nós vemos o agir de Deus. E com Esther não foi diferente. Com os judeus que estavam escravizados não foi diferente. O capítulo que antecede o capítulo de número 4, o capítulo de número 3, mais preciso, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 15, a Bíblia fala de um homem chamado Amã. Este homem, ele tinha um ódio muito grande por judeu. Só deixando bem claro, o Antigo Testamento ele é um livro de história, ele é um livro histórico, tá? Ele faz muitos pronunciamentos sobre o povo de Israel. A Bíblia ela não é um livro de ciências, não tão somente um livro de história, é um livro histórico. O Antigo Testamento é um livro histórico, mas a Bíblia não é um livro de história, perdão. A Bíblia ela não é um livro de história, ela tem relatos históricos sobre a criação do mundo, a escravidão de Israel no Egito e a possessão de Israel da terra prometida. Então ela conta a história de um povo escolhido por Deus, já que Adão e Eva, que eram os queridinhos de Deus, eles deram as costas para Deus em rebeldia. Então Deus levanta Noé, e de Noé era para ser os queridinhos de Deus, mas os queridinhos de Deus também pecaram. Então Deus levanta Abraão para fazer uma nação escolhida, um queridinho de Deus. Porque os outros povos se afastaram de Deus e deram as costas para Deus, e Deus não criou o mundo para simplesmente dar as costas para ele. Nenhum criador gostaria de ter as costas. Imagine você um pintor, faz uma pintura muito linda e maravilhosa e aquela pintura ganha vida. Você como pintor ia querer que a sua obra te desprezasse, que desse as costas para você, que não tivesse nem aí para você e que sumisse e fizesse segundo as suas vontades, suas obras. Pensa você, um escultor,
que esculpe aquela obra linda e maravilhosa lá no museu, e aquela obra ela ganha vida. Se ia querer, se ia se sentir bem, se aquela obra de escultura que você fez, aquele monumento, aquele que você fez, dessas costas para vocês, não desse ouvido para vocês e saísse fazendo as suas segundas obras, suas segundas intenções. Desta forma, Deus é o escultor e o pintor. E Deus de Adão e Eva até os dias de hoje, a obra-prima de Deus dá as costas para ele, negando a ele a todo momento. Você como escultor e pintor, pensa nisso. Como você se sentiria se você produzindo algo tão especial para você, aquela obra-prima que foi muito especial para você, e aquela obra-prima ganha vida e dê as costas para você e não quer saber de você e te abandona e faz conforme ela bem entender. Imagine nisso. Pense bem nisso. Então, sendo um livro no Antigo Testamento, um relato histórico sobre a nação de Israel, já o Novo Testamento é o Novo Testamento do sangue, do corpo, de uma nova ação, de uma nova vida, onde não somente os israelitas, mas também todo o globo terra, toda a vida de seres humanos que eram no globo terra, teve a oportunidade de se salvar em Cristo Jesus. Amã odiava muito os judeus. E os judeus estavam em terra estranha, estavam escravizados. Tudo porque deram as costas para Deus. Toda vez que você vê Israel dando as costas para Deus, Deus permite que Israel seja escravizado, humilhado e envergonhado. Ah, mas Deus faz isso? Faz. Mas não são os queridinhos de Deus? Pois é. O pai açoita o filho que ama. O pai açoita o filho que ama. Isso não é irrevogável. Se ama, corrige. Se ama, cobra. Se ama, aperta. Se ama, está cobrando. Então Deus cobrou Israel de diversas maneiras, de diversas formas, com várias escravidões, porque eles se apostataram de Deus, se afastaram de Deus, deram as costas para Deus e foram adorar deuses estranhos. Não deram ouvido aos mandamentos de Deus, e Deus foi lá e ó, vai vir por bem? Não? Então vai ser por mal. Não vai achando que esse não é nem por força nem por violência. Para algumas pessoas assim. Pode não ser por força e por violência para algumas. Para algumas é com força e violência, e é força e violência mesmo. Então é melhor vir logo pelo amor, porque se Deus tiver que usar violência, meu filho, minha filha, já sabe, né? Então Amã, no capítulo de número 3, que antecede o capítulo de número 4, da qual nós lemos, do versículo 3 da passagem principal do dia de hoje, ele fez um decreto, Naamã ele fez um decreto para matar todos os judeus. Ele não queria mais judeu ali. Os judeus que já estavam escravizados, os judeus que já estavam humilhados, os judeus que já estavam envergonhados, ali iam ser assassinados, todos eles. Ia ser a extinção do povo judeu, ia ser a extinção de Israel, ia ser a extinção da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó que eles seriam pais de uma grande multidão e seriam como as estrelas do céu. E no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 15 do livro de Esther, nós vemos ali a aniquilação total dos judeus. Não ia sobrar judeu nenhum, iam ser todos assassinados. E Naamã, ele era um homem, um dos príncipes do rei, então ele tinha influência com o rei. Era um homem que tinha muita influência com o rei.
E ele chegou ao rei e fala: Senhor, por 30 moedas de prata. Vamos ver aqui na Bíblia. Se bem parecer ao rei, escreva que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra de 1000 talentos de prata, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, Naamã comprou as vidas de todos os judeus. Ninguém compra vida. A vida é uma dádiva e foi dada de graça. E será tomada por consequência do pecado. A vida é uma dádiva e foi dada de graça. E será tomada por consequência do pecado. Mas todo aquele que morrer em Cristo Jesus, eternamente viverá. Mas todo aquele que morrer sem Cristo Jesus, sofrerá a segunda morte, que é no lago de fogo, que é a morte da alma. Então ele comprou aquelas vidas, já eram escravos, então ele, por 30 moedas, 10.000 talentos de prata. E o rei Assuero simplesmente tirou o anel do seu dedo e deu para Naamã. Você está vendo o tamanho da confiança que Naamã tinha? E quando foi prorrogado, pronunciado pelos mensageiros do rei, pelos carteiros do rei, e chegou a toda aquela terra, a todos os judeus que estavam em Suzã, que os judeus viviam uma terra diferenciada, eles eram escravos, mas viviam separados. Estavam ali todos em Suzã. Estavam todos ali em Suzã. E chegou a mensagem a eles, que todos eles seriam mortos, e não ia ficar nem um judeu. Ia aniquilar todos, um por um. Não ia viver ninguém. E quem era Esther? Esther era uma judia, uma mulher muito formosa que se tornou rainha do rei Assuero, uma mulher muito linda, formosa e bela, que se tornou rainha do rei Assuero. E na época, as rainhas, não sei como funciona ainda, porque não vivemos mais em épocas de reis e rainhas, vivemos em uma época democrática. Mas na época tinha a lei que as rainhas só podiam se apresentar ao rei quando a rei chamava a rainha. A rainha só podia ir até a presença do rei se o rei chamasse a rainha. Caso contrário, ela tinha que ficar quietinha, pianinha lá no seu lugarzinho, bonitinha. Ela não ia poder sair de lá por nada. Não podia sair de lá por nada. Veja bem. Chegou aos ouvidos da rainha Esther. Como chegou aos ouvidos da rainha Esther? A rainha Esther, ela tinha um parente muito próximo, Mardoqueu. Mardoqueu, vendo este anúncio do rei, se vestiu com pano de saco e jogou cinzas na sua cabeça. Toda vez que um judeu queria se humilhar na presença de Deus, ele rasgava suas vestes, colocava uma veste de pano de saco. Um pano de saco, podemos utilizar assim um exemplo. O que seria um pano de saco? Não tem um saco de batata? O saco de batata ele é um tipo de pano. É um saco de batata. Ele pegava lá o saco de batata lá, vazio, e se cobria lá e estava se arrependendo dos seus maus caminhos. E jogava cinza na sua cabeça. Um saco de batata, um saco de cebola, alguma coisa assim. Um exemplo para sabermos nos dias de hoje que tipo de saco era. Porque esse pano de saco, esse vestinho de pano de saco. Em questão de humilhação, de vergonha, se humilhando na presença de Deus. Este era um ato judaico da época de para se humilhar na presença de Deus. Eles rasgavam suas vestes, colocavam roupa de pano de saco e jogavam cinza na sua cabeça. E ele foi todo triste e se assentou já no capítulo de número 4. Se assentou à porta do rei. Aviãozinho abençoado, Deus abençoe.
Então, ele se assentou à porta do rei. E a sua parente querida, Esther, ficou sabendo disso. E mandou roupas novas para ele. Roupas novas, roupas limpas, diretas do palácio. Ele não quis. Amados, tem situações na nossa vida em que de fato precisamos nos humilhar na presença de Deus de uma maneira da qual devemos negar os prazeres desse mundo. Devemos negar as coisas desse mundo. Mesmo que seja prazeroso, mesmo que seja chamativo, mesmo que venha do palácio. Mesmo que vindo do palácio, deve negar essas coisas porque não é o momento. Há bênçãos que não podemos receber na hora, porque não é o momento certo de receber por elas. Ele se recusou a receber as roupas novas que vinham direto do palácio. Eram bênçãos. Era a bênção de Deus na vida daquele homem, só que ele não quis as bênçãos de Deus daquele homem, porque não era o momento certo. Tem momentos na nossa vida que não é o momento certo de a gente receber a bênção. É uma bênção que a sua família, sua querida, mandou para ele. Sua ente querida mandou para ele. Ela se moveu de íntima compaixão e mandou roupas novas. E ele não quis, porque não era o momento certo de se alegrar. Não era o momento certo de se alegrar, porque eles estavam prestes a ser assassinados. Eles estavam prestes a ser mortos. Eles já tinham data. Foi colocada uma data para serem mortos. Lendo o capítulo de número 13, versículo 7 ao 15, você vai entender melhor. Eles tinham até data predestinada para a morte. O diabo até assinou a sua morte. No dia tal, fulano vai morrer. O diabo até assinou a tua morte e carimbou. Mas não vai. Porque você vai se humilhar na presença do Senhor. Se humilha na presença do Senhor. O diabo carimbou a tua vida. O diabo carimbou o dia que você vai morrer. O diabo carimbou o dia que você vai perecer. O diabo carimbou o dia que você vai descer a cova. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo você não vai. Desde que você se humilhe na presença do Senhor Jesus Cristo. E mesmo se vier bênçãos do palácio para a sua vida, não aceite as bênçãos do palácio. Porque as bênçãos do palácio irão te tirar do propósito principal, que é a vida que Jesus tem para te dar. Jesus Cristo quer te dar vida. Jesus Cristo tem vida para te dar. E se você aceitar essas bênçãos que estão vindo do palácio agora, você vai morrer. Não aceita. O diabo decretou a tua morte, o dia do teu sepultamento, minha querida. O dia do teu sepultamento, meu querido. Mas não vai morrer. Deus, que você se humilhe na presença do Senhor Jesus Cristo. Se humilhou na presença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se moverá de íntima compaixão e não deixará que o mesmo aconteça. Tem que se humilhar de íntima compaixão, tem que se humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo para se mover de íntima compaixão. E se vier coisas do palácio, não aceite. Porque essas coisas do palácio, elas vão te desviar da vida. Essas coisas do palácio não são para o bem, mas essas coisas do palácio vão vir para o mal. Não aceita essas coisas que estão vindo do palácio, pois ainda não é a hora de Deus para você receber a exaltação do palácio. Ainda não é o momento de Deus na sua vida para você receber as bênçãos do palácio. Fique firme, se humilhando na presença do Senhor Jesus Cristo, pois o diabo decretou o dia da sua morte. Mas se humilhar perante a presença do Senhor Jesus Cristo, não vai morrer. Porque maior que a morte é Jesus Cristo, que pegou a morte pelo colarinho e perguntou: aonde está a tua vitória, morte? Maior que a morte é o Senhor dos Senhores ressurreto, o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Maior que a morte é Jesus Cristo. E não adianta o diabo colocar o dia de sua morte. Ele pode até colocar no dia 13 de janeiro de 2021, Jefferson Rodrigues vai morrer. Não adianta se o diabo colocar isso aí. Não vai morrer, porque Jesus Cristo não vai deixar. Desde que você se humilhe na presença do Senhor Jesus Cristo. Desde que se humilhou na presença do Senhor Jesus Cristo,
Não vai acontecer, Miriam de Souza. Não vai, não adianta o diabo colocar no caderno dele lá no inferno, porque não vai morrer. Desde que se humilhe na presença do Senhor Jesus Cristo. E se vier as coisas do palácio para ti, negue essas coisas, porque elas irão tirar a vida que Jesus Cristo tem para te dar. Negue-as, porque ainda não é hora, não é bênção de Deus. É algo camuflado de bênção de Deus, porque vem do palácio, mas não são as bênçãos de Deus de verdade. São as setas do diabo para querer te enganar, te tirar do propósito da humilhação perante os pés do Senhor Jesus Cristo, o único que pode te dar a vida. O único que pode te dar a vida. Então ele se humilhou com pano de saco, ele se humilhou na presença do Senhor. Ele se humilhou na presença de Deus. E sua ente querida quis saber o porquê ele não quis aceitar as roupas. E foi até ele querer saber, mandou o eunuco para querer saber o que aconteceu. E ele disse: nós estamos condenados. Nós vamos morrer. Foi assinado um decreto por Naamã, com o selo do rei. Foi escrito por Naamã e foi propagado para todos no reino, em Suzã, que todos os judeus, homens, mulheres, crianças, meninos, jovens, anciões, adultos, nenhum vai viver. E aonde quer que esteja, não só em Suzã, mas aonde quer que esteja um judeu, vai morrer. Todos eles. E foram todos comprados para a morte. Eu e você fomos comprados para a morte. O diabo nos comprou para a morte. Quando o diabo nos comprou para a morte? Quando ele nos deu o pecado. Quando foi que o diabo nos deu o pecado? Adão e Eva desobedecendo a Deus. Ali entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem somos justificados. Este homem que entrou o pecado no mundo é Adão. E este homem por qual nós somos justificados é Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor de tudo e de todos, o Senhor da vida. Aquele que manda até na morte. A morte fala: ah, Jesus Cristo. O diabo fala: bem, Jesus Cristo. Está falando demais, quem manda aqui sou eu. A morte: mas Senhor... Cala a boca, Satanás. Cala a boca, morte. Quem manda aqui sou eu. Eu sou Jesus Cristo ressurreto. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Todo-Poderoso. A morte fala A, a morte fala B. Jesus Cristo manda ela se calar. Porque quem manda é Jesus Cristo. Pronto, acabou, meu querido. A morte tem que ficar calada pianinho. O diabo tem que ficar calado pianinho. O inferno tem que se calar e ficar pianinho. Porque quem manda mesmo em tudo é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Não está morto, pendurado numa cruz. Ele está vivo, à destra de Deus. Aleluia. O diabo nos comprou para a morte. Porque Deus não fez para a gente ser mortal. Deus não fez a gente para ser mortal. Deus fez a gente para ser imortal. Por isso que tinha a árvore da vida. E quando foi comida a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus tirou a árvore da vida do jardim e expulsou Adão e Eva. Deus expulsou Adão e Eva para que não comessem da árvore da vida. Porque sendo eles conhecedores do bem e do mal e comessem da árvore da vida, seriam eternos. E seriam condenados como Satanás é, porque Satanás é eterno e não há mais redenção para Satanás. Não há redenção mais para o carinha lá de baixo, não há mais solução para ele. E se Adão e Eva tivessem comido o fruto da vida, nós também não teríamos mais chance alguma de vida. E por amor e carinho, Adão e Eva foram expulsos. Para a glória de Deus, graças a Deus, obrigado. Porque assim eu não sou imortal, assim eu sou mortal. E Jesus Cristo pode me dar vida após a morte. E Jesus Cristo pode me dar vida após a morte. Nós não entramos em um novo corpo, não, senhoras e senhores.
Nós não vivemos uma nova vida que terá um novo fim, não, senhoras e senhores. Quando nós morremos, nós teremos uma nova vida que será eterna. Nós não voltaremos para um novo corpo. Nós não voltaremos para outra vida. Nós não voltaremos em forma de cachorro, em forma de gato, em forma de esquilo, não, senhoras e senhores. Nós só temos um corpo. Nós só temos uma matéria. E depois dela, nossa alma ficará ou no inferno ou no paraíso. E o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. O diabo nos comprou para a morte. Mas quando nós humilhamos, quando nós nos entregamos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos vida, porque Jesus Cristo é vida, e é vida com abundância. Jesus Cristo diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O diabo nos comprou para a morte, mas Jesus Cristo nos comprou para a vida. O diabo nos comprou para a morte, mas Jesus Cristo nos comprou para a vida, com seu sangue puro, carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. Porque, se eu não me engano, foi no livro de Romanos que o apóstolo Paulo escreveu: porque por um bom preço fostes comprados. Por um bom preço fomos comprados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então os judeus foram comprados para a morte. E Mardoqueu disse a Esther: estamos condenados, fomos comprados para a morte. E ela então disse: o que poderei eu fazer? Já faz 30 dias que o rei não me chama. Já faz 30 dias que o rei não me convoca. O meu rei, o meu amado, o meu esposo não me chama, não me convoca, não me procura. Já faz 30 dias que eu estou sem ver o meu rei. O que eu poderei fazer? O que eu poderei falar? Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para falar, porque já faz 30 dias que eu não sou chamada, que eu não sou convocada, que eu não falo com ele. O que poderei eu fazer? Mardoqueu disse: nem você estará livre da morte, porque é para todos os judeus. Morrerá todos os judeus, todos. E acha que você vai ser a única a ficar viva? Não vai, minha querida. Então ela fez o propósito. Aleluia. Ela decidiu entrar na presença do rei. E perante a lei, quem entrasse na presença do rei sem a ordem do rei, sem ser chamado pelo rei, era morto, não importa quem fosse. Podia ser a rainha. Se o rei não a chamasse, a rainha era morta. A não ser que o rei estendesse o cetro de misericórdia. Para entrar na presença do rei, ou só entra quando o rei chama, ou se você for ousado o suficiente para entrar na presença do rei, o rei tem que se mover de íntima compaixão e apontar o cetro para você. E se ele apontar o cetro de ouro, você estará salvo. Se ele não apontar o cetro de ouro, estará morto. Kalabasuri Kandaramahai. Nós, a igreja, somos como a esposa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E antes não podíamos entrar na presença do rei. Só podíamos entrar na presença do rei quando era convocado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote. No Santo dos Santos. E ali o sumo sacerdote ele tinha que entrar com guizos.
Porque se o povo tivesse em pecado, Deus matava o sumo sacerdote. E ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Eles tinham que puxar o sumo sacerdote morto por uma corda que era amarrada no seu lombo, no seu pé. Isso acontecia porque o povo não se preparava e pelo que o sumo sacerdote também tinha que se preparar. Não só o povo, mas o sumo sacerdote. O povo e o sumo sacerdote se preparavam. Se Deus ali perdoasse a nação, o sumo sacerdote sairia vivo. Se Deus ali não perdoasse a transgressão, o sumo sacerdote era morto. Não podíamos entrar na presença do rei. Não podíamos entrar na presença do rei, a não ser que o rei nos chamasse. Nós não podíamos entrar na presença do rei Jesus Cristo, a não ser que o Senhor Rei Jesus Cristo nos chamasse. E se nós entrássemos na presença do Rei Jesus Cristo, e Ele não estendesse o nosso cetro sobre nós, nós morreríamos. Mas Jesus Cristo estendeu o cetro sobre minha vida. Jesus Cristo estendeu o cetro sobre a sua vida. É na cruz do Calvário, de braços abertos. Ele disse: vem, pede o que quiseres, que eu vos darei. Aleluia. Vem. Jesus Cristo na cruz, de braços abertos, disse: vem, eu estendo o cetro de ouro para você e te dou vida hoje. Eu estendo o cetro de ouro e dou vida para você hoje. Aleluia. E a rainha então, ela não simplesmente se jogou na presença do rei. Ela disse: vai e avisa todos de Suzã. Avisa todo mundo. Todo mundo. E jejuai por mim. Todos juntos em um único propósito. Todos juntos em uma única... por um único motivo: união, comunhão. A igreja de Jesus Cristo tem que estar junta por um único propósito. A igreja de Jesus Cristo tem que estar junta por um único propósito: salvação de almas. Não é casa nova, não é carro novo, não é cura daqui, não é cura de lá, não é pula-pula daqui, não é pula-pula de lá. É salvação de almas. A igreja tem que estar unida em um único propósito, em um único objetivo: salvar almas que estão indo para o inferno, arrebatar as almas que estão indo para o inferno, chegar na cara do Satanás e tirar essas almas em nome de Jesus Cristo e mostrar Jesus Cristo para elas e mostrar a vida que é Jesus Cristo. A Bíblia diz: arrebatai alguns tirando do fogo, no livro de Judas, não Iscariote. O único propósito da igreja de Cristo na terra é salvação de almas, e temos que estar unidos nesse único propósito. Se você não está unido nesse propósito, você verdadeiramente não serve a Jesus Cristo ainda. Não, você não serve a Jesus Cristo ainda. Você está enganando a si mesmo. Mas quando você tiver o propósito uniforme e único, em comunhão com os irmãos, de oração e jejum pela salvação de almas, porque você já está salvo e quer que os outros também sejam salvos, Deus vai fazer milagres inacreditáveis acontecer na sua vida. Você não precisa ficar correndo atrás de igreja, atrás de milagre, atrás de bênção, atrás de água ungida, através de não sei o que. Para com esse negócio de superstição, isso é superstição. Jesus Cristo não trabalha sobre superstição, Jesus Cristo trabalha sobre acreditar pela fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Jesus Cristo trabalha através da fé e não superstição. Vai atrás de Jesus Cristo, lê a Bíblia, ora, jejua, busca a presença do Senhor. Que as demais coisas, não as demais coisas, mas essas coisas da qual Jesus Cristo anunciou, comida, moradia, roupa, será garantia do Senhor. Para ficar correndo atrás de igreja, para ficar acreditando em ladainha, acreditando em baboseira, acreditando em mentira.
Que se você der seu carro, Deus vai te dar um carro melhor. Pode acontecer? Pode, até pode. Mas não seja bobo, meu querido, não seja boba, minha querida. Não dê o seu salário sem saber que você depois não vai poder comprar comida para os seus filhos. Fazer um ato de fé é uma coisa. Deus garante? Deus garante. Mas jogar dinheiro na mão de ladrões e salteadores não funciona, meu querido. Joga essa oferta nos pés de Jesus Cristo. E com sabedoria. Jesus Cristo não quer 30% do seu salário. Jesus Cristo não quer 50% do seu salário. Jesus Cristo só quer os 10% que é o dízimo. O dízimo é só 10%. Nem mais e nem menos. O que passa disso de procedência maligna. Você pode dar sim uma oferta voluntária. E a oferta é voluntária. A oferta é voluntária conforme o que você tem na condição do seu bolso. Se não vai faltar água, se não vai faltar comida, se não vai faltar botijão de gás, se você não vai passar por necessidade. Fazendo uma oferta voluntária, perfeito. É isso que Jesus Cristo quer. Mas fora isso, o dízimo é 10% e não passa disso. E a igreja, a única objetividade da igreja, presta atenção, a única objetividade da igreja é estar unida para quê? Salvação de almas. Para que não somente nós, mas para que todos sejam salvos. Porque nós já fomos comprados por um bom preço. E aqueles que estão perecendo também foram comprados por um bom preço. Só basta eles aceitarem o que foi pago por eles. O sacrifício que foi pago por eles. E como crerão se nós não anunciamos? Como ouvirão se nós não falamos? Então Esther diz: avisai a todos que estão em Suzã. Avise todos. E jejuai por mim. Por 3 dias. Não coma nada e não beba nada por 3 dias. Nesses 3 dias fiquem em espírito de oração. Não comam e não bebam por 3 dias. E eu e as minhas concubinas e as minhas moças também faremos o mesmo. Irmãos, não vai nessa ideia de pastor que manda você fazer e ele não faz. Não vai nessa ideia de pastor que manda você fazer proposta e ele mesmo não faz. Não vai nessas ideias não, que isso aí é furada. Sai daí que é laço. Essa é uma igreja de apostasia, uma igreja de mentira. Sai daí e vem para os pés de Jesus Cristo. Igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva, liberta e transforma é Jesus Cristo. Cuidado com essas igrejas. Mas é normal que aconteça, é normal que tenha essas igrejas. Por que Deus permitiu que essas igrejas tenham? Essas igrejas falsas que contam mentiras e iludem muitas pessoas e levam as pessoas a caírem em mentiras. Porque está na Bíblia que nos últimos dias se levantarão falsos profetas que levarão muitos à mentira. Enganarão a muitos, muitos cairão na mentira, muitos serão enganados. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Não se deixa ser enganado, meu querido. Não se deixa ser enganada, minha querida. Analise a vista do homem que está na frente. Se o que ele fala realmente condiz com as suas atitudes. Se o que ele fala realmente condiz com o que ele faz. E se o que ele fala e o que ele faz condiz com a Bíblia. Analise o que ele faz, o que ele fala, se condiz com a Bíblia Sagrada. Se não condiz com a Bíblia Sagrada, cai fora. Sai fora dessa igreja, porque ela não está firmada na palavra de Deus. E se não está firmada na palavra de Deus, não é de Deus. É uma mentira. E a mentira é proveniente do diabo. A única coisa que Deus dá para o diabo é a mentira. Só isso. Mais nada. Esther então diz: jejuai por mim 3 dias e 3 noites. Eu e minhas moças faremos o mesmo.
capítulo de número 4, versículo 16. Foi o que a gente leu. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Todos juntos em um único propósito, todos juntos em um único objetivo: sermos salvos, termos vida. Todas as nações, não somente nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Aleluia. E assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, ou seja, eu não posso ir na presença do rei. É contra a lei eu ir na presença do rei. Se o rei não estender o cetro de ouro para mim, eu vou morrer. Se o rei não tiver misericórdia de mim, eu morrerei. E de nada adiantará. Então vamos enjoar por 3 dias e por 3 noites. Então eu irei à presença do rei. Oraremos, jejuaremos para Deus, para o nosso Senhor, Jeová, e Ele se compadecerá de nós, para que possamos ter vida. Então entrarei na presença do rei. E ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Uma coisa da qual eu nunca tinha entendido é essa aí, perecendo, pereço. Ou seja, ela entrando na presença do rei ou não, ia morrer de qualquer jeito. A rainha entrando na presença do rei ou não, ia morrer de qualquer jeito. Porque ela era judia. Nem o rei Assuero sabia que ela era judia, não, senhoras e senhores. Mardoqueu disse: não conte nada. O rei Assuero mandou buscar esposas por todo o reino. Todas as mulheres bonitas e formosas tinham que ir até a presença do rei então, para ser suas esposas. Ou seja, ele foi na casa de todo mundo e raptou todo tipo de mulher bonita lá e vai ser minha esposa. Fez isso com Esther. E Mardoqueu disse: não conta nada para ninguém que você é judia. O rei Assuero não sabia que ela era judia. Mardoqueu não sabia que ela era judia. Mas se ela visse seu povo sendo executado, ela ia chorar. Se ela visse seu ente querido Mardoqueu, ia chorar. Seu povo sendo executado, ia chorar. E certamente ela ia falar: eu também sou judia. E certamente também ia morrer. Uma hora ou outra. E mesmo que se ela morresse a fio de espada, ela ia morrer de angústia. Porque todo o seu povo morreu e ela também morreria. Nem que fosse de angústia e depressão. Porque angústia e depressão mata. Leva até ao suicídio. E perecendo, pereço. Se eu não for na presença do rei, eu morrerei. Mas se eu for na presença do rei, também morrerei. O que eu hei de fazer? Ela ficou numa sinuca de bico. Ela ficou numa situação que não tem saída. Ela ficou no meio do caminho, não sabe se vai ou se volta, porque a corda tá bamba e qualquer lugar para lá que ela for, ela pode perecer. Se ela for para frente ou para trás, ela pode morrer. É uma sinuca de bico, ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que pensar. Não tem uma situação lógica para isso. Não tem uma escapatória lógica. É como se você estivesse no meio de um quadrado, podemos dizer assim, meio de um buraco profundo, com paredes que se movimentam. Uma armadilha, como se você estivesse em uma armadilha, que a parede da frente e a parede de trás, com espinhos, ou até sem espinhos, vão se apertando, vão se apertando, vão se apertando. E você aqui no meio, você está aqui no meio, e as paredes vão se fechando, e você não tem como escapar para a esquerda, você não tem como escapar para a direita, você não tem como escapar para cima, porque não tem como escalar. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, você vai ser esmagado pelas paredes, porque as paredes estão indo.
e vão se fechar, e vão te esmagar. A rainha Esther estava se sentindo como se estivesse dentro de uma armadilha, onde as paredes estavam se fechando para esmagá-la. Mas Jesus Cristo é aquele que põe as mãos e para as paredes, e manda as paredes voltarem. Porque Jesus Cristo é o Deus do impossível, aquele que faz milagre acontecer, aquele que faz o impossível acontecer. Mesmo que nós não vemos o agir dele, mas ele está agindo. E então, perecendo pereço. Foi Mardoqueu, avisou a todos o que deveria fazer, o que deveria deixar de fazer. Jejuarem por 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E Esther, ela mesma se jejuou. Ela mesma jejuou por 3 dias e por 3 noites, não comeu nada. Não somente ela, mas ela colocou todas as suas concubinas. Eu e as minhas meninas, eu e as minhas servas, vamos fazer o mesmo. Eu e minha casa vamos adorar ao Senhor, disse Josué. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minhas concubinas vamos nos render aos pés do Senhor Jeová. E Ele se compadecerá de nós. Ele vai ter compaixão de nós e vai fazer algo acontecer. Deus vai fazer um milagre acontecer. Deus vai fazer um milagre acontecer. Não importa se você acha que existe mais de 9.000 deuses no mundo. O verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor Jeová, de seu Filho Jesus Cristo. E se você duvida, Ele vai fazer para você. Ele vai provar para você. Não importa se você acha que existe mais de um Deus. Só existe um único verdadeiro Deus. Todos são falsos. E por que o meu é o certo? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E se você não acredita, Ele vai fazer você acreditar. Você pode entrar até numa situação de sinuca de bico. Uma situação em que você está numa armadilha e as paredes vão te esmagar e te matar e esse é o fim. Mas se você clamar a Ele, se humilhar perante Ele, Ele vai fazer o milagre acontecer. E você verás que Ele é o único e verdadeiro Deus, Senhor Jeová, Jesus Cristo de Nazaré. Após 3 dias, ela foi à presença do rei. Capítulo seguinte, capítulo de número 5, versículo de número 3. E então, o rei disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se dará. Iniciando o capítulo número 5 até o capítulo número 3, a rainha foi, mesmo sabendo que poderia ser morta, ela foi com fé no Senhor Jeová, que viveria, porque morta ela já estava tecnicamente, perecido já estava ela, já estava morta, de um jeito ou de outro, não tinha mais solução. O único que podia tirar a morte dela, o único que podia tirar o jugo da morte dela, o jugo da morte da nação, do povo dela, do povo de Israel, era o rei. Era o rei Assuero, o único que podia dar vida para ela e para todos os judeus. O único que pode dar vida para mim, o único que pode dar vida para você, é o rei Jesus Cristo. E Jeová já movimentou as suas mãos quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Basta tão somente basta tão somente você orar e jejuar e se humilhar na presença do Senhor Jeová, ir diante do Rei Jesus Cristo, se humilhar e adorar. E pode ter certeza que Ele estenderá o cetro de vida. Porque Ele já estendeu o cetro de vida para você. A vida para você já está garantida.
não precisa se matar, não precisa se suicidar, não precisa tirar sua vida, porque a vida já está garantida. Basta se entregar ao Rei Jesus Cristo, basta se entregar ao Rei Jesus Cristo, basta se entregar ao Rei Jesus Cristo, basta se entregar ao Rei Jesus Cristo. E o rei, vendo ela, estendeu o cetro. Ela tocou no cetro e disse: fala, rainha minha, qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Versículos de número 7, versículo de número 8, diz assim: então respondeu Esther: minha petição é requerimento minha petição e requerimento é: se achei graça aos seus olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, eu torgar-me ao meu requerimento, vem o rei e Amã ao banquete que lhes dei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Quem queria matar os judeus? Amã. E por que essa abençoada chamou esse cara? Simples. O rei tinha que saber quem era o culpado da condenação do povo de Israel. O rei Assuero tinha que saber quem era o culpado que pôs a vida da rainha em risco, a vida da nação em risco. E ela, com sabedoria de Deus, chamou somente o rei e somente Amã. Rei, eu vou fazer um banquete. Tudo que eu quero é que o Senhor venha para o meu banquete. E o Senhor traga Amã. Só o Senhor e Amã. Se achegar seus olhos, vem para o banquete. Vamos cear juntos, vamos comer juntos. Somente eu, o Senhor e Amã. E ali vos direi. E o rei? Sim, a rainha. Eu irei. Aí lá o predestinado assassino se orgulhou demais, contou até para sua família. E depois que foi lá no banquete com o rei, na rainha, só estava o rei, a rainha e Amã. Capítulo de número 6 fala isso. E ele se orgulhou demais. E o rei, no banquete, disse: rainha minha, me diz o que você quer. Eu te darei metade do reino. E ela disse: meu senhor, se achei graças aos teus olhos, peço-te que retorne amanhã e eu vos direi. Retorne o Senhor e Amã. Um segundo banquete. Ou seja, ela agradou o rei. Se Esther, que era rainha, tem que se humilhar na presença do rei. Se Esther, que é rainha, tem que agradar o rei, quem sou eu e quem é você para não se humilhar na presença do rei? Quem sou eu e quem não é você para querer não agradar o rei? Fazer um banquete para o rei é orar, é jejuar. Fazer um banquete para o rei é ler a Bíblia Sagrada. Fazer um banquete para o rei é fazer as obras do rei, pregar a palavra do Senhor a toda criatura, anunciar o evangelho. Agradar o rei é orar, é jejuar, é pregar o evangelho a toda criatura, pregar a palavra do Senhor a toda criatura. Se a rainha, que é a rainha Esther, teve que agradar o rei, se humilhar na presença do rei, quem sou eu e você para entrar na presença do rei Jesus Cristo sem querer agradá-lo, sem querer humilhar na presença dele antes? Somos nada, meu querido. Podemos estar salvos em Cristo Jesus, mas se a gente não se humilhar na presença dele, de nada adianta. Se não nos convidarmos ele para cear conosco, olha, Jesus Cristo diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei contigo e você comigo.
Jesus Cristo não é mal educado, não. Jesus Cristo, ele está à porta batendo, esperando você abrir a porta do seu coração, para que Jesus Cristo possa entrar e ceiar contigo, e você ceiar com ele. Jesus Cristo, o Rei, está esperando o seu convite para entrar. Jesus Cristo é o Rei, está esperando o seu convite para entrar. Basta você abrir a porta do coração e dizer: Rei, entra no meu coração, Rei Jesus Cristo, e vamos comer juntos. E ali no segundo banquete, o rei diz: minha rainha, me conta, até a metade do reino vou te dar. Capítulo de número 7, versículo de número 3. Irei ler do versículo de número 3 ao versículo de número 6. A palavra do Senhor diz assim: e então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-se-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Rei, se eu tenho achado graça aos seus olhos, dai-me a vida, e o meu requerimento ao meu povo. Versículo 4. Porque estamos vendidos. Estamos vendidos. Capítulo de número 3, versículo de número 10. Não. Versículo de número 9. Capítulo 3, versículo de número 9. Capítulo 3, versículo 9. De Ester. 10.000 talentos de prata. Ou seja, ela e o povo dela foram vendidos por 10.000 talentos de prata. Porque estamos vendidos. Eu e o meu povo. Para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. O rei olhando aquilo ali, imagino eu, o rei, a rainha que tanto amou, rainha linda, maravilhosa, o rei que teve compaixão, que estendeu o cetro de vida para ela. E diz o rei com tanto amor que daria até a metade do reino. O reino que foi agradado com o segundo banquete. Olha só, a rainha teve graça aos olhos dele que ele estendeu o cetro. Ele daria até metade do reino. O rei, a rainha que fez 2 banquetes para o rei. Imagina a cara do rei querendo entender o que está acontecendo. Como assim? Como assim vocês foram vendidos? Como assim você está vendida? Como assim você está vendida? Como assim o seu povo está vendido? Imagina a cabeça do rei, o que está acontecendo. O rei não sabia de nada. Amã era só um persuador, ele só estava persuadindo o rei. E Naamã também não estava entendendo nada, porque Naamã só sabia do que estava acontecendo com o povo judeu. Amã não sabia que Ester era judia, não sabia. Imagine Naamã tentando entender o que Ester estava falando. Imagine a cara do rei Assuero e a cara do seu príncipe Naamã. Naamã, seu príncipe Naamã. Imagina a cara dos dois, tentando entender o que a rainha estava dizendo. Olha aqui. E respondeu a rainha Ester: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dá-se-me a minha vida. O rei: como assim dá-se minha vida? Naamã? Estou ouvindo aqui. E a petição é que e o meu povo, a minha petição é que da minha vida e o meu povo, eu requiro o meu povo. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Eu e meu povo foi vendido para serem destruídos. Eu e meu povo seremos destruídos, seremos mortos, seremos aniquilados. Imagine a cara do rei tentando entender isso. O rei deu um tilt na cabeça do rei, tá ligado? Aquele pá, antigamente do Windows lá, quando você tá no Windows lá e de repente pá,
O rei ficou, o que está acontecendo? Naamã, como assim? A rainha foi vendida para ser destruída, e o povo da rainha também? Como assim? Eu não estou entendendo, o que está acontecendo aqui? Ó, continuando. Matarem e lançarem-nos a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Ou seja, ela diz: se nos vendesse, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por serva nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. E disse Esther, versículo número 6, o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Imagine o rei. Meu, o que está acontecendo aqui? Como assim minha rainha? E o povo da minha rainha estão vendidos para a morte? O que está acontecendo aqui? Que situação é essa aqui? E Amã também falou: que situação é essa? Imagine Amã tentando entender do que a rainha estava falando. Aí quando a rainha fala, no versículo 6, e disse Esther, o homem, o opressor meu e do meu povo é Amã. Este homem que comprou eu e o meu povo para a morte. Na mesma hora, rapaz, o rei ficou furioso. Imagina a ira do rei. Imagine o ódio do rei naquela hora. Porque Amã comprou a rainha e o povo dele para a morte. Imagine a ira de Jesus Cristo. Imagine a ira do Senhor Jeová quando descobriu que o Satanás nos comprou para a morte com o pecado. Nós fomos comprados para a morte com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Os 10.000 talentos de prata é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós fomos comprados para a morte. Imagine a ira de Jeová, a ira de Jesus Cristo em saber isso. E com isso, Jesus Cristo esmagou a cabeça do Satanás, cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. E o que aconteceu aqui? O rei ficou muito furioso. E Amã ficou assustado. Amã ficou, vixe, lascou-se. Vixe, ferrou. Mano, e agora, velho? Sabe aquela situação que você acha que vai dar certo, daqui a pouco? Mano, e agora? Deu ruim. Deu ruim pra Amã, cara. Deu ruim pra Amã. Pra Amã deu ruim. E o rei ficou furioso demais. Versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Ele ficou tão bravo que ele se levantou e saiu fora. E Amã se põe em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Amã viu que já estava ferrado. Na hora que Amã viu que o rei se levantou todo furioso, falei: ferrou, 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 tô ferrado, o rei vai acabar comigo. E ele ficou de pé: rainha, por favor, rainha, por favor, rainha, por favor. E o rei tornando, pois, o rei do jardim do palácio
à casa do banquete do vinho, a mãe tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Ele se pôs de joelho perante a rainha. Então disse o rei: porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Nossa, olha que situação. Olha o agir de Deus. O inimigo do povo, o inimigo da nação, o inimigo da rainha vai cair por terra. O inimigo da igreja de Jesus Cristo não é o ser humano. O inimigo da igreja de Jesus Cristo é Satanás, o cara lá de baixo, o chifrudo lá de baixo, o derrotado lá de baixo. O inimigo da igreja de Jesus Cristo não é aquele seu companheiro de trabalho que tira você do sério. Ele não é seu inimigo, meu querido. Aquilo ali é uma alma carente de ouvir a palavra de Deus. O seu inimigo é as hostes espirituais. O apóstolo Paulo diz: a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades, as hostes celestiais. A nossa guerra não é contra o ser humano, não importa se ele é crente, se não é crente, se é católico, se é da Ubanda. A nossa guerra não é contra eles. Eles são pessoas carentes que necessitam de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. São pessoas carentes que precisam ouvir a voz de Deus. A voz, a palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus. E nós como cristãos temos que fazer acontecer. Pregar a palavra de Deus. Porque aquela pessoa que te tira do sério, que te irrita, ela não é sua inimiga. Ela é uma alma escravizada e oprimida pelo diabo. E precisa de libertação. E o único que pode libertar é a palavra. O único que pode libertar é a verdade. A sua guerra não é com o da esquerda e nem com o da direita. A sua guerra é com aquele lá de baixo, que já foi derrotado, porque Jesus Cristo diz que sois mais que vencedores. A Bíblia diz: sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Sois mais que vencedores em Cristo Jesus. A guerra não é contra o seu vizinho. A guerra não é contra o seu ente, com o seu parente. A guerra não é com aquela pessoa que te fez bullying. A guerra não é com aquela pessoa que te faz sofrer com piada sem graça. A guerra não é com aquela pessoa que te humilha com tapas e pontapés na escola, fazendo bullying com você. A sua guerra não é contra aquela pessoa. A sua guerra é contra os demônios que estão assolando este mundo. E essa guerra você vence com oração e com jejum, se humilhando perante o Senhor Jeová, entrando na presença do Rei Jesus Cristo. Só assim venceremos esta guerra, entrando na presença do Senhor Jesus Cristo e oferecendo culto, oferecendo banquete, oferecendo glória, oferecendo aleluia, oferecendo louvor, em agradecimento. Sim, é só dessa maneira. Aquela pessoa que te humilha tanto na escola, pregue o Evangelho de Jesus Cristo para ela, seja diferente. É uma alma carente que está indo para o inferno e precisa de Jesus Cristo. Não seja egoísta. Todos juntos em um único propósito: ganhar almas para o reino dos céus. Aleluia, aleluia. Eu e o meu povo, todo aquele que está em Cristo Jesus, é como a rainha do rei. E quem é este povo? Todo aquele que carece de ouvir a palavra do Senhor. Todo aquele que carece de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo é o meu povo. Todo aquele que carece de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo é o meu povo. E devemos rogar ao Rei. Eu e o meu povo fomos vendidos para a morte.
E quem fez este mau ato foi o carinha lá de baixo, foi o Satanás, foi os principados, foram os demônios. E deixa que Jesus Cristo vai fazer o resto. O restante depois é só com Jesus Cristo. Satanás já está mais lascado na mão de Jesus do que você imagina. E Jesus vai pegar Satanás pelo colarinho e afundar a fuça dele no chão. O lado que não foi esmagado vai ser mais esmagado. Vai estar toda arrebentada a focinheta dos caras lá de baixo. Jeová vai acabar com esses caras. Vai botar para humilhar geral. Se você nos humilharmos perante a presença do Senhor Jesus Cristo, orarmos e jejuarmos, e oferecemos ao Senhor culto, entrando na presença do Senhor, e oferecendo ao Senhor glória, louvor, oração, jejum, leitura da palavra. E dissemos a eles, nós estamos condenados, igualmente este mundo está condenado, e o culpado é ele, o Satanás. Então Jesus Cristo vai realmente fazer um grande avivamento. E a igreja de Jesus Cristo será arrebatadora de almas. E a vida será abundante por onde nós andarmos. Porque Jesus Cristo estará em nós. Estaremos na presença do Rei. Estaremos na presença do Rei. E quem está na presença do Rei tem vida. E quem tem na presença do Rei está na vida. Quem tem a presença do Rei tem vida. Quem está na presença do Rei tem a vida garantida. Aleluia. Quem está na presença do Rei Jesus Cristo tem vida garantida. Quem está na presença do Rei Jesus Cristo tem vida garantida. Não importa se o gabiroto, o carinha lá de baixo, a mãe endemoniado, coloca o seu nome na lista para morrer. Não importa se Satanás, cara lá de baixo, determine o seu nome, a sua data, o dia e a hora. Porque ele até pode determinar o dia, a hora, o mês, o ano, o minuto, o segundo e até como você vai morrer. Mas se você estiver na presença do Rei Jesus Cristo, você vai viver, queira a morte sim ou não, você vai viver, queira o carinha lá de baixo sim ou não, você vai viver, porque na presença do Rei tem vida, na presença do Rei tem vida. Aleluia. E o que aconteceu com Amã? Ele foi morto pela sua própria forca. Ele fez uma forca para enforcar um dos judeus. E ele mesmo foi enforcado na sua própria forca. A mando de quem? A mando do rei. Qual vai ser a condenação do gabiroto lá de baixo? O inferno. Não, ele já está no inferno. É o lago de fogo. É a segunda morte. Está no livro de Apocalipse. E foi lançado no lago de fogo todo aquele que não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Estou parafraseando. Todo aquele que não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador é um parafraseamento. Estou parafraseando o que está escrito. Mas todo aquele que não foi achado no livro da vida, tá? A Bíblia é bem clara. Todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado no livro da vida é todo aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. É todo aquele que não aceitou o Rei da vida como seu Salvador. O Rei que tem a vida, o Rei que pode dar vida, o Rei que pode dar vida eterna é Jesus Cristo. Todo aquele que não aceitar o Rei da vida, o Rei que pode dar vida, será morto e condenado. E sofrerá a condenação junto com Amã, junto com Satanás, junto com o gabiroto lá embaixo. E será lançado no lago de fogo o inferno e a morte. E todo aquele que não for achado o nome no livro da vida. E esta é a segunda morte. Condenação do inferno. Morte. Morte. Condenação de Satanás, do gabiroto derrotado lá de baixo. Morte. 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 Mas para mim e para você, Jesus Cristo determinou vida.
Para mim e para você, Jesus Cristo determinou vida. Para mim e para você, Jesus Cristo determinou vida. Basta tão somente entrar na presença do Rei. Basta somente entrar na presença do Rei e terá vida, terá vida, terá vida, terá vida e terá vida com abundância e vida eterna para sempre no reino dos céus. Para a glória de Deus vivo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Hoje e sempre. Se entrega ao Rei da vida. 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 Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Entra na presença do Rei, 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 Lavassuri Kandaramahai, entra na presença do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aleluia.